recebes o teu ordenado e prometes que o mês seguinte vai ser diferente e passado 2 semanas a tua conta volta a zeros. O meu nome é Cristóvão Mota, sou educador financeiro e bem-vindos ao segundo episódio da Rota Financeira. Hoje trago aqui a história da Ana, com 34 anos, com salário acima da média, e ela chega no final do mês a queixar-se, a dizer que epá, a minha conta está completamente igual ao do mês passado. E porquê? Porque ela recebe o ordenado, ela vai gastando sucessivamente durante as semanas e ela às vezes até tem medo de olhar para a sua conta porque ela pensa que não vai ter dinheiro nenhum ou porque ela já tem um feeling que a sua conta está a zeros. Não sei se alguma vez já te identificaste nesta situação, eu já me identifiquei no passado e às vezes é importante nós pararmos, olhar para o extrato e fazermos aqui uma avaliação do o que é que tem acontecido no mês passado, ok? É por isso que às vezes é bom ter um orçamento, mas no caso da Ana, ela não tem um orçamento pessoal, ok? Ela não faz o seu controle das suas despesas, ok? Ela não faz a mínima ideia onde é que o dinheiro vai e depois ela chega a esta situação, ok? Com ansiedade, estressada e com medo de olhar para o seu extrato. E o que é que ela vai dizendo a si mesmo? Que eu não sei gerir as minhas finanças, ok? Eu também já o disse no passado, pá, eu não sei gerir as minhas finanças e chegou a uma altura que teve que haver um clique para a mudança. E depois também trago-te aqui uma história do Miguel, em que é completamente ao contrário. O que é que aconteceu? Ele, do nada, foi despedido, ok? Foi despedido e tem 2 filhos e tem uma mulher, obviamente, e do nada ficou sem rendimentos nenhuns, ok? Ficou sem rendimentos nenhuns e ele teve que tomar logo uma decisão. Logo, foi de imediato. Eu tenho que começar aqui a reduzir custos porque não sei quando é que eu vou ter o meu novo emprego. E o que é que ele fez? Olha para o seu extrato, mas ele já tinha mais ou menos algum controle das suas finanças, começou a reduzir alguns custos, algumas subscrições que se calhar já não valia a pena. Para quê? Para começar a poupar um pouco, tentar poupar, porque ele também tinha um fundo de emergência, mas isso vai ser um tema para um outro episódio, e começou aqui a eliminar algumas coisas e ele foi à luta. Ok, foi mesmo começar a procura do novo emprego e ele conseguiu, ok? Conseguiu um emprego e com isto o que é que eu clico? Epá, eu tenho que saber gerir as minhas finanças porque do nada pode acontecer, infelizmente, o que lhe aconteceu, ok? Ficar sem emprego. E também identifico bastante com esta história, porquê? Porque já me aconteceu isto na altura do Covid, em que do nada o Covid apareceu e passando um mês a minha empresa cancelou os contratos e eu do nada fiquei a receber isto, ok? E na altura do Covid foi muito complicado, né? Porque, ou seja, as empresas começaram a entrar em layoff e arranjar um emprego foi muito complicado. E epá, foi muito difícil para mim, graças a Deus que já tinha algum controle, já tinha um orçamento, nem que seja um orçamento muito simples, mas já tinha um orçamento e tive mesmo de começar aqui a cortar custos, porque na altura estava em Aveiro e estava a pagar uma renda. E tu, identificas-te mais com a história da Ana ou com a história do Miguel? Quando nós temos aqui a aprofundar mais sobre este tema de como as finanças internas ou o que o nosso interno afeta o nosso externo, pensa aqui só um bocadinho comigo. O que é que andas a evitar em relação às tuas finanças? Que medo é que tu tens ou que também estás aqui a evitar? Guarda só essa ideia e vamos agora entrar nas definições do que é isto, as finanças internas e as finanças externas. Portanto, finanças externas é aquilo que nós conseguimos ver. E o que é isto? Vais ao teu extrato, vês qual é que é o teu salário e quais é que são as tuas despesas. E depois também consegues ver quais é que são as tuas poupanças, basicamente é subtrair o teu salário e os teus rendimentos. Se estiver positivo, conseguiste poupar. Se estiver negativo, quer dizer que gastaste mais do que recebeste. Ou também os teus investimentos, caso invistas, obviamente, ok? Agora, finanças internas é aquilo que não se vê mesmo. É mesmo invisível, não conseguimos ver, mas conseguimos sentir. E o que é isto do sentir? É as tuas emoções perante o dinheiro, ok? Por exemplo, evite teres medo de ir ver o teu extrato bancário, ok? Tens medo porque, ou seja, há um padrão que já tem-se vindo a acontecer e que tu tens receio de ver a tua conta e estar
a zero. Ou viver estressado ou ansioso porque não sabes se vais ter dinheiro para pagar, por exemplo, um crédito de habitação. Estás constantemente a dizer, pá, tenho que trabalhar mais, mas não consigo porque não tenho tempo e não tenho dinheiro suficiente para pagar alguma coisa. E outra coisa, sem ser emoções, também é os teus hábitos. Como é que é os teus comportamentos em relação ao dinheiro? O que é que tu fazes? Se vais, imagina vais ao centro comercial porque tu tiveste um dia péssimo e olha, pá, hoje vou desaparecer um bocadinho, vou ali ao shopping só para lavar os olhos, ir desaparecer e depois vês até uma loja que está em promoção e tu, olha, eu mereço. Vais lá e gastas dinheiro e quem é que se prejudica no meio disto tudo? É a tua carteira. E é por isso que te trago duas questões. Primeira questão. Quando pensas sobre o dinheiro, o que é que sentes? Não sei se alguma vez tu paraste para pensar nisso. Sentes medo, ansiedade, stress, alegria, confiança, liberdade? Pensa sobre isso. Segunda questão. Que frase ouviste quando eras pequeno e que ainda está na tua cabeça nos dias de hoje? Esta é poderosa. Vai pensando sobre isto e nós vamos agora continuar aqui com a nossa conversa. Deixa-me agora mostrar-te o preço real em euros de ignorares o que tu sentes cá dentro. Portanto, medo de ir verificar a tua aplicação móvel do banco ou veres o teu extrato bancário. O que é que nós temos aqui? Subscrições. Subscrições em que tu estás a pagar e que tu não estás a usufruir. Vou pegar outra vez no exemplo do ginásio. Ou seja, estás a pagar uma mensalidade de 25 euros, ok? E tu não estás a ir ao ginásio. O que é que se reflete? Ao final do ano estás a pagar 300 euros. Em que tu foste lá, nem que seja 20 vezes. Primeira pergunta. Vale a pena tu ainda estás a pagar uma mensalidade num ginásio em que tu não estás a usufruir? Ou ganhas aquele shame e pode ser-te uma força de tu ires ao ginásio, ok? Mas isso é completamente à parte, ok? Segundo, um mau hábito que tu tenhas. Portanto, já disse isso anteriormente. Tu estás a ter um dia péssimo, por diversas razões, mas por exemplo, imagina no teu trabalho, houve um stress gigante e tu só queres que chegue ao final do dia e tu pensas assim, pá, olha, eu vou ao shopping para te espairecer um bocadinho, ok? E tu vais ao shopping e tu por acaso tu compras uma peça de roupa, ou um livro, ou qualquer coisa do género. Mas se for recorrente, isso é mau. Portanto, é um mau hábito. Porquê? Porque tu não estás consciente, ok? Não estás a pôr o teu racional naquele momento. Tu estás em modo emocional, ok? Portanto, este é o segundo. Terceiro, é aquilo que tu acreditas. Exemplo, imagina que tu pensas que eu não mereço ter mais dinheiro. Tu às vezes até para pensar, pá, isso é ridículo, mas há pessoas que pensam isso, pá, eu não mereço ter mais dinheiro. Qual é que é o impacto que nós temos aqui? É, essa pessoa tem um trabalho e nunca vai pedir aumentos. Nunca vai pedir aumentos. Porque ela não merece ter mais dinheiro. Portanto, ela não vai fazer um esforço para ter mais dinheiro. Ou seja, imagina tu chegares aos 35, 40 ou 50 anos em que ganhaste bem durante esses anos todos e nunca viste o dinheiro a crescer ou o teu salário nunca cresceu. Estás a ver aqui? Nós já conseguimos aqui juntar as peças do puzzle, ok? Agora vamos passar para a prática. A teoria já está feita, agora é pôr em prática. E é só colocar este passo a passo, está bem? Portanto, a primeira coisa que tens que fazer é pegares no teu telemóvel e abrires a aplicação do teu banco. Portanto, primeira coisa, vamos começar de cima a baixo, ver o que é que andas a receber e o que é que andas a gastar. Idealmente era dos 3 meses, mas neste mês basta só ver o que é que estás a gastar neste preciso momento. E começas a despesa a despesa. E uma coisa que tu podes já começar a fazer é verificar algumas subscrições que tu estás a pagar. Ou seja, subscrições ou taxas. Também é muito importante ver as taxas, porque se calhar estás num banco em que tu estás a pagar taxas todos os meses, por exemplo, 5 euros por mês, ok? São 60 euros ao ano. Faz sentido estar num banco e estás a pagar taxas todos os meses? Só se tiveres um crédito nesse banco. Isso sim, ok? Se tu não tiveres,
eu acho que é melhor começares a procurar um banco em que tu não pagas subscrições, porque agora existe bancos, por exemplo, a Moe, o ActiveBank, eu sou ActiveBank e não pago subscrições, e é bastante intuitivo, ok? E digo isto porque eu era de um banco em que começou-me a taxar, ok? E eu, não quero nada disto. Mudei de banco, ok? Claramente que é preciso de tempo, é preciso de mudar aqui alguma coisa. Por exemplo, o teu ordenado está naquela conta bancária, tu tens que ir falar com a tua empresa para mudar o IBAN. Ok, há algumas coisas que tu tens que mudar, mesmo que seja conta da luz, conta da net. Pronto, tens que verificar isso. Mas, por exemplo, este é um bom exemplo das taxas, ok? Estás a pagar taxas e estás a comer isto todos os meses. Aquela subscrição, por exemplo, do ginásio em que tu estás a pagar e só estás a ir uma ou duas vezes por mês, eu não estou a dizer que tu não tens que o fazer, eu só quero que tu te questiones se vale a pena ou não. Tu é que vais decidir, não sou eu. Portanto, eu só estou aqui a ser uma pessoa para te elevar a consciência, ok? Ou também verificares que o teu ordenado é muito baixo, claramente nós não estamos neste dia que é neste dia em particular do ano, ainda não está no momento para pedir aumentos, mas quem sabe, ok? Eu só quero que tu comeces a pensar sobre isso, porque se calhar tu estás a receber este ordenado já há 5 ou 6 anos e tu nunca chegaste ao pé do teu chefe a dizer assim, epá, eu quero um aumento por causa disto, também tem que ser justificado, não é? Não é chegar lá e pedir aumentos, se fosse assim era muito fácil, ok? Mas se calhar andas a trabalhar muitas horas e se calhar tu até mereces, mas tu nunca tiveste aquela conversa com o teu chefe ou com os recursos humanos a dizer que, olha, não, eu quero um aumento, ok? Vê isso. Ou se calhar mesmo arranjares um part-time para te alavancar um pouco as tuas finanças, está bem? Segundo, o exemplo que eu te dei há bocado em que tu tiveste um dia super mal, ok? Tiveste bué stress naquele dia, em que tu não deste conta, ok? Não deste conta, já foi automático, em que tu foste ao teu telemóvel e que tu foste à aplicação do Uber Eats a pedir comida. Ou ires, por exemplo, à aplicação da Temo e começares a mandar vir coisas pela internet, ou Amazon, por exemplo, ok? Ou seja, tiveste. Isso quer até já é um hábito teu, ok? Quando tu tens um dia mau, é isto que eu faço? Sim ou não? Isto é importante, ok? É importante questionares sobre estes hábitos que tu tenhas ou outro tipo de hábito que tu tenhas, ok? Ou, por exemplo, olha, quando vou ao café, por exemplo, vou todos os dias ao café e gasto 10 ou 20 euros. Outro exemplo que te dou é, imagina que tu estás sentado no sofá e que tu estás a ver e está a aparecer uma notícia qualquer sobre a bolsa, ok? E dos investimentos. E na tua cabeça, do nada, aparece na tua cabeça, isso de investir é só para ricos. Paras logo, pegas nesta frase que tu disseste a ti mesmo e vamos aqui questionar. Aquele pensamento que eu tive de investir é só para ricos é 100% verdade? Que evidências é que eu tenho? Foi eu no passado alguém me disse e eu acreditei. Imagina que os teus pais, neste caso, ou naquele ciclo de influência mais próxima, disse: isso, não invistas que isso é só para ricos, isso é só para quem tem dinheiro, isto não é para pobres. Ou aconteceu, ou tu já experienciaste, ou por acaso tu investiste e tu perdeste o dinheiro todo porque, que ainda enraizou isso, ou que, isso é mesmo para ricos, ou isso é mesmo para quem percebe mesmo disto realmente. Isto é importante, se é para verificar se foi-te dito ou se foi por experiência tua. E depois, que alternativa é que eu posso adotar, ok? Porque é assim, depois de saber se isso é verdade ou não, ok? Da tua consciência, se tens evidências sim ou não, pensa assim, ok, investir é só para ricos, mas eu nunca investi. Nunca investi, isso foi-me dito. Epá, tentares adotar aqui alguma coisa. Olha, vou começar a estudar um pouco sobre isso. Vou começar aqui a estudar um pouco mais sobre os investimentos, o passo a passo que tenho que fazer, ok? Não ires de cabeça à toa, ok? Mas começares a te interessar mais sobre isso. Eu vou verificar se é mesmo verdade que investir é só para ricos, ok? Por exemplo, eu não sou milionário e eu invisto. Portanto, só para tu veres aqui esta situação. Portanto, e deste aqui estes exercícios simples, ok? Para tu começares aqui a implementar daqui para a frente, mas também quero te dizer que isto aqui não é instantâneo, ok? Por exemplo, aquela situação que eu tinha dito agora mesmo ainda agora de se me foi dito no passado. Porque
coisas que tu acreditas realmente, isto não é fácil, ou seja, se já foi-te dito há 20, 30 anos atrás, imagina tu, se estiveres assim 50 anos, mas imagina que já há muito tempo que já ouças isto, pá, isto já está tão enraizado dentro de ti que tu acreditas, é uma verdade absoluta. E questionar coisas que nós acreditamos primeiro tens de te permitir para isso, ok? Mas pá, demora, ou seja, isto não é instantâneo, não é só clicar um botão, pronto, olha, a partir de agora eu acredito nisto. Não, isto não é fácil, ok? Isto é um hábito que tu tens que começar a implementar, ok? Isto de tornar isto consciente, ok? É um músculo, isto é como ir ao ginásio, ok? Tu treinas um músculo, o músculo não vai ir lá, levantas uns pesos e do nada já tens aqui um musculão. Não, tu sabes que isto demora tempo. Portanto, esta situação de neuroplasticidade, que isto é outro tema, o nosso cérebro consegue mudar. Nós conseguimos mudar. Nós temos é que praticar, pôr em ação e cada vez mais vamos verificar e ver resultados, ok? Portanto, nós temos que começar e recomeçar sempre, ok? E vamos mudando. E vamos mudando isto ao longo da vida, porque nós estamos aqui nesta vida é para isto, é para evoluir. Portanto, aquilo que eu te deixo é começares agora. Começares agora, parares um pouco, pensares, vamos implementar agora isto. Recorrentemente vou ir ao meu extrato para ver o que é que eu ando a gastar. Combater aquilo que eu acredito, ok? Para questionar se isto é verdade ou não é verdade. Okay. Para hoje é tudo. Deixo aqui uma frase que eu gostei bastante. O que está fora espelha o que está dentro e o que está dentro é moldado pelo que acontece fora. É um ciclo. Esta frase diz tudo. E se tu, quando começares aqui a ajustar a tua bússola interna, os teus resultados externos vão ficar super leves e vai ser assim, de imediato. Os resultados vão aparecer, acredita em mim. Portanto, a primeira coisa que tu tens de fazer é identificar o teu bloqueio, e já é meio caminho andado. Questionar depois é o passo seguinte, ok? E depois, tu podes pensar que isso é um passo pequeno, mas isto é um poder enorme e é o início de boas coisas, ok? No próximo episódio vamos aqui aprofundar algumas ferramentas sobre emoções e os hábitos, para tu teres aqui mais ferramentas para te ajudar daqui para a frente. Se ainda não fizeste, subscreve e ativa aqui o sininho para tu não perderes mais estes conteúdos, ok? Eu sou Cristóvão Mota e esta é a tua Rota Financeira. Vemo no próximo episódio.